Professora Analisa, em artigo, a pesquisadora Maria Clara, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, destaca que a educação de jovens e adultos ainda hoje ocupa um lugar secundário na política educacional do governo. Qual a razão disso? Quando nós entendemos que as políticas públicas educacionais consideram e levam pouco a sério esse direito que foi negado a jovens e adultos da escolarização, nós estamos entendendo que políticas do tipo o Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que considera o custo aluno para a educação de jovens e adultos como 70% do custo aluno para o ensino fundamental e médio daquilo que é devido às crianças e aos adolescentes, isso é uma desvalorização da educação de jovens e adultos. Esse lugar secundário, na avaliação da senhora, é um dos motivos pelos quais o país ainda não conseguiu vencer o analfabetismo? Nós temos atualmente, em números oficiais, quase 2 milhões de jovens analfabetos no país. E nós precisamos cuidar disso. Nós temos uma população analfabeta no país que chega aos 30 milhões de pessoas. E nós precisamos cuidar disso. E cuidar disso não significa promover cursos que se digam alfabetizadores em 6 meses e que depois nunca mais a pessoa tenha contato com o mundo letrado. Daí então a necessidade que a agenda territorial traz da importância de darmos continuidade a esse processo de alfabetização, a esse processo de escolarização. E, portanto, falta aí ao governo federal, aos governos estaduais e aos governos municipais a coragem de enfrentar o problema, a coragem política e a vontade política de enfrentar o problema e de realmente promover situações em que a alfabetização seja a primeira etapa da educação de jovens e adultos, e não a única. Professor, para a gente terminar essa nossa entrevista, eu gostaria que a senhora pontuasse rapidamente a seguinte questão. No momento está em tramitação no Congresso o novo Plano Nacional de Educação. Como é que a senhora avalia as propostas relativas à educação de jovens e adultos e falasse bem rapidamente as reivindicações de vocês? A CONAI, que foi o Congresso Nacional de Educação, a Conferência Nacional de Educação, desculpe, ele teve etapa municipal, regional, estadual e nacional. Durante todo esse processo, nós participamos e fomos construindo as propostas de educação de jovens e adultos, porque a ideia era de que essa CONAI, essa conferência, subsidiasse as propostas que o governo federal apresentaria ao Congresso Nacional. Ocorre que, no final do ano passado, até o final do ano passado, quando terminamos a CONAI, o presidente Lula nos assegurou que ele encaminharia, ainda em seu governo, as propostas aprovadas naquela conferência ao Congresso Nacional. Elas foram apresentadas no dia 20 de dezembro do ano passado, só que elas não foram apresentadas nem na íntegra e nem na forma como foram aprovadas. Ou seja, a sociedade civil participou, se organizou, se mobilizou e, por questões internas ao Ministério da Educação, ao governo federal, algumas dessas propostas foram alteradas. Algumas questões, para falar bem rapidamente sobre algumas reivindicações, algumas lutas históricas já da educação de jovens e adultos que não estão presentes e contempladas na proposta, no PL que o governo encaminhou para o Congresso Nacional, nós podemos olhar a questão da concepção do termo erradicação. O que se erradica é praga daninha, o que se erradica é doença. E analfabetismo não é doença e não é praga daninha, é resultado de uma política econômica que esse país ainda alimenta. Portanto, o que nós sempre pleiteamos é que esse tipo de expressão não seja utilizada em relação à educação de jovens e adultos. Entretanto, o governo federal mantém a expressão erradicação. Para nós, isso não é uma questão de semântica, não é uma questão de que palavra utilizar. Para nós, isso é uma questão de que direito respeitar. E os educandos, os estudantes da educação de jovens e adultos, não trazem em si nenhuma mazela que precise ser erradicada. Eles são vitimados por um processo econômico-social do nosso modelo capitalista. Uma outra questão é o custo aluno, como eu já disse aqui.
enquanto nós estivermos tratando a educação de jovens e adultos como aquilo que vale 70% da educação de crianças e adolescentes, nós vamos continuar dizendo ao nosso estudante que ele vale 70 centavos do R$1 que o outro vale. Isso é muito sério, isso é muito significativo. Isso muda completamente as possibilidades de políticas públicas, de formação dos educadores e de chamamento desses educandos ao processo. Uma outra questão que nós consideramos que é grave e que precisa ser avaliada com a maior rapidez é a questão da educação fundamental e do ensino médio para crianças e adultos. Porque nós temos na educação de jovens e adultos, que deveria trabalhar com pessoas a partir dos 15 anos de idade, crianças, segundo o ECA, com 12 anos de idade. E temos isso porque em muitos lugares nós não temos escola suficiente. Daí que a universalização da educação ainda é algo que deve muito ao cidadão brasileiro. Professora Analise da Silva, eu agradeço a sua participação e a gentileza da entrevista aqui para o Extra Classe. Eu é que agradeço, em meu nome pessoal, em nome da instituição que represento, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, em nome dos fóruns de EJA do Brasil e, em especial, em nome dos educandos, daqueles que são o motivo de estarmos discutindo e lidando pela educação de jovens e adultos. Muito obrigada. Confira agora as notícias da agenda. Teófilo Otoni vai receber nesta quinta, 1º de setembro, um dos encontros regionais do Fórum Técnico Segurança nas Escolas, por uma Cultura de Paz. Promovido pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o evento acontece a partir das 8 horas da manhã no 19º Batalhão de Polícia Militar. Informações e inscrições pelo site www.almg.gov.br. A Regional Governador Valadares do Simprominas apoia a realização do seminário Debates em Educação, que vai acontecer na Univale entre os dias 1º e 3 de setembro. Haverá conferências e minicursos sobre alfabetização e letramento, formação de professores, educação inclusiva, dificuldades de aprendizagem, entre outros temas. As inscrições podem ser feitas pelo site www.univale.br. Confira agora o Simpre em Movimento. O Colégio Marista Dom Silvério de Belo Horizonte foi obrigado pela Justiça do Trabalho a reintegrar uma das professoras demitidas após participar do movimento grevista da categoria em março deste ano. A escola também foi condenada a pagar uma indenização de R$50 mil. O processo da outra docente desligada da instituição tramita em segredo de justiça. Nós fizemos manifestações na porta da escola, tivemos a oportunidade de ir à escola pelo menos 2 ou 3 vezes na tentativa de negociar a reintegração dessas professoras. Tivemos o Ministério Público do Trabalho, na Justiça do Trabalho. Nós tivemos várias oportunidades da escola rever a sua posição, mas infelizmente a posição foi intransigente até o último momento e coube à Justiça do Trabalho tomar a decisão de reintegrar a professora. Então, é uma vitória da categoria, é uma vitória da luta, é uma vitória daqueles que querem uma educação de qualidade e com respeito aos profissionais de educação. Na época, estudantes, pais de alunos e sindicalistas participaram de protesto na porta da escola e divulgaram uma nota de repúdio às demissões. O Simprominas alerta que os professores devem procurar o sindicato sempre que tiverem dúvidas em relação aos seus direitos. Se há uma afronta em relação aos direitos do professor, ele deve entrar em contato com a gente, denunciar o que está havendo de problema na escola, não é, para que a gente possa agir. Além disso, mesmo que não haja problema na escola, o professor deve entrar em contato com o sindicato para saber quais são as ações que o sindicato está fazendo, acompanhar o nosso site, programa de TV, porque sempre trata de questões voltadas para a educação e para os direitos trabalhistas. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.